gente, para falar sobre esse assunto, um pouquinho mais sobre a situação das ciclovias e dos ciclistas aqui na capital, eu recebo aqui no estúdio o vereador Marcelo Esgarbosa, um grande defensor do ciclismo, da bicicleta, enfim, uma pessoa que está aí entre os ativistas que tentam conscientizar as pessoas para a necessidade de ver a bicicleta, não só como lazer, mas também como um novo meio de transporte tão necessário hoje em dia, né? Xará, bem-vindo ao programa, tá? Então, você acha que, deixa eu te perguntar, no gancho da reportagem, você acha que 4 anos depois essa selvageria contra os ciclistas diminuiu em Porto Alegre? Olha, eu te diria assim, não há uma pesquisa, né? Há sim continuam mortes no trânsito de ciclistas sendo atropelados, até aumentando em alguns momentos, e talvez esteja um pouco mais seguro porque o trânsito está mais congestionado e, portanto, os veículos andam mais lentos e isso acaba, digamos assim, resultando em mais segurança para o ciclista. Agora, eu uso a bicicleta no dia a dia e é difícil um dia que não leve um fino, né, ou de um ônibus, ou de um táxi, de uma lotação, de um automóvel particular. Então, não há uma pesquisa que diga isso. O que tem acontecido, e isso é notório, é que muitas pessoas têm passado a utilizar a bicicleta. Antes, talvez, se contava nos dedos as pessoas que circulavam, falo mais dessa região central. Hoje, nos horários se deslocam para mobilidade urbana, estão indo trabalhar, estudar. Os bicicletários dos prédios públicos ou de algum local, né, pego como sintoma, assim, prédio do Ministério Público, Centro Administrativo do Estado, bicicletários lotados. E há 5, 6 anos atrás tinha 1 ou 2 bicicletas. Então, realmente, a cultura da bicicleta está crescendo. O que você não vê é o poder público acompanhando essa evolução da cultura. Então, em Porto Alegre, nós temos um plano diretor cicloviário, que é uma lei de 2009, que prevê 400 quilômetros de ciclovias. Nós temos 20 e poucos concluídos e ciclovias feitos na lógica do automóvel. O que significa isso? Ciclovia em cima da calçada, ciclovia que passa de um lado do outro, é o caso da Ipiranga, zigue-zagueando. Troca de pista toda hora. E isso tira a fluidez do ciclista. Então, no mínimo, o ciclista ele já deveria ter prioridade sobre o transporte motorizado. Mas, no mínimo, a gente reivindica a mesma fluidez do automóvel individual. Então, sobe na calçada, sinaleiras específicas para o ciclista. Então, o fluxo de automóveis indo e o ciclista tem que apertar o botãozinho e aguardar ali 2, 3 minutos até abrir para ele poder cruzar a via. Então, isso é um desestímulo. E as campanhas educativas, a campanha basicamente do 1,5 m, artigo 201 do Código de Trânsito, o motorista ao ultrapassar um ciclista deve reduzir a velocidade, está escrito na lei, não nenhuma... reduzir a velocidade e passar a pelo menos 1,5 m de distância. Se os motoristas obedecessem isso, não precisaria nem de ciclovias. Então, campanhas educativas fundamentais. Se as bicicletas tivessem placas? Já teve no passado, existia uma carteira de ciclista. Talvez, eu não digo que essa linha, Marcelo, assim, sempre quando a gente fala em acidentes de trânsito envolvendo ciclistas, como a cultura do carro é muito forte, o primeiro indicativo e o que vem em mente é dizer, culpado foi o ciclista. Claro, ele é maior. E eu sei que o ciclista, não estou aqui passando a mão na cabeça, o ciclista nunca teve educação para o trânsito e ele tem que se comportar como um veículo. Ele é um veículo, deve fazer todas as ações, sinalizar quando entra à direita, à esquerda, segue adiante, andar visível. Agora, entrar numa linha culpabilizando o ciclista, que é vítima, porque ele está se transportando... O veículo mais frágil. Então ele deve ser protegido, né? Claro. Ainda que ele faça... Eu quando ando na ciclovia e vejo um pedestre, não é por isso que eu xingo o pedestre ou tiro um fininho do pedestre, então ele está errado, o pedestre, naquele momento. Mas isso também faz parte da consciência da população de um modo geral. Aí não importa se é ciclista, se é motorista de carro ou pedestre, a pessoa tem que ter consciência de que ela não está sozinha na cidade. Ela está num trânsito, num meio de coletividade e tem que olhar para os lados. As pessoas, pelo contrário, estão numa escalada egoísta, põe o fonezinho de ouvido e sai como se não tivesse mais ninguém no mundo, né? Não, é justamente o que o Ricardo Neis fez, ele só, digamos assim, o movimento, claro, a gente quer, né, todo mundo quer a responsabilização pelo ato, né, que olha as imagens ali e percebe o quanto foi, né, enfim... Primitivo, vou dizer assim, né, quase não encontra palavras. Mas ele ali revelou uma cultura, a cultura de que o sujeito, quando está de carro, é um ser superior, portanto, saiam da minha frente. Então, isso no dia a dia é muito comum. Aquela corridinha que o pedestre tem que dar para atravessar a rua, aquilo eu digo que é a corridinha que mostra a indignidade, né? O motorista deve esperar o pedestre atravessar, isso já está na lei, né? Já está na lei. Mas então o sujeito de carro se sente super poderoso, acha que os outros estão atrapalhando e inverte a lógica. A lógica seria o maior proteger o menor. Assim como quem está no ônibus protegeu o motorista o motociclista, o ciclista o pedestre. Então, uma lógica de convívio, não uma lógica de disputa e agressão, e de mortes, né?
Marcelo Garbosa, obrigado pela presença aqui no SBT Rio Grande. Volte quando quiser. Obrigado, igualmente. Obrigado e vamos em frente aí, né, nesse ativismo. Vamos pedalar. Vamos de bicicleta.